Primeiro reforço do Galo para 2026. Neste vídeo vamos falar sobre o fim da minissérie Matias Galarza. Chegou ao fim, vamos falar sobre Hulk, novidade, o que tá acontecendo. Tem mais um jogador do Galo que pode sair, uma informação que vem de fora aí. Para completar, o Fluminense de olho em Hulk, dupla sondagem por Rony no Galo, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para que sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o primeiro reforço do Galo para 2026, mas calma, não se trata de nenhum dos nomes muito esperados. Vitor Hugo, que rescindiu seu contrato com o Bahia, vai assinar por 2 temporadas com o Clube Atlético Mineiro. É bem verdade que o Atlético ainda pode pagar uma compensação financeira ao Bahia. O acordo entre os clubes vai prever uma série de bônus atrelados à performance do Vitor Hugo. Então, se o Vitor conseguir atingir algumas metas, o Atlético terá de indenizar o Bahia, nada muito valorizado, até porque já é um zagueiro com mais de 30 anos de idade, mas que deixou boa impressão, apesar de ter falhado na reta final da temporada. O Vitor chegou a ser o vice-artilheiro do Atlético na era Sampaoli com 4 gols marcados, só atrás do Hulk com 5. O Vitor Hugo e o Dudu tiveram o mesmo número de gols, 4 gols cada na era Sampaoli. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Tadieres decidiu encerrar as negociações com o Galo por Matias Galarza. O que diz o time argentino é de que a proposta atleticana foi muito baixa. Lembra do Vitor Bueno, meio atacante hoje com 31 anos de idade, com passagem por São Paulo, Santos e Atlético Paranaense? Pois saiba que ele está rescindindo o seu contrato com o Cerezo Osaka do Japão para voltar a jogar no Brasil. Temporada atual de 25 jogos, 7 gols e 3 assistências em território japonês. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Saideira do Giro de Notícias, Luciano Vieto, que já foi especulado em alguns clubes brasileiros, está de saída do Racing à procura de times no exterior. Caberia no seu clube do coração e pode chegar sem qualquer custo. Hora de falar sobre o Fluminense, que foi buscar nos últimos dias informações sobre o Hulk. Você vai lembrar que eu contei sobre um papo que eu tive com o Nuno Ferreira, empresário do Hulk. Ele admitiu que recebeu nos últimos dias sondagens de times do Brasil, da Turquia, da Arábia Saudita e do Catar. Pois bem, o Guilherme Frossar, que cobre o Atlético, trouxe nas últimas horas a notícia de que uma dessas sondagens do Brasil foi do Fluminense. O Fluminense tem um dos melhores amigos do Hulk no mundo do futebol, o Otávio. É possível até que o Otávio tenha feito barulho para que esse negócio tenha acontecido. Pois bem, Flu procurou dirigentes do Galo que repassaram o contato do empresário e disseram algo como, se você se acertar com o Hulk, a gente não vai colocar dificuldades para a liberação do atleta, Hulk tem mais 1 ano de contrato. Mas a chance de Fluminense e Hulk fecharem é bem pequena. Isso porque o Fluminense se assustou com as cifras que envolvem o contrato do atacante de 39 anos de idade. Entre salários, direitos de imagem, luvas e bonificações de 2 dos parceiros do Galo, Hulk tem direito a mais de 2.200.000 reais por mês. E apesar da intenção de fazer do Hulk um protagonista em 2026, o Fluminense considerou a pedida bastante alta, especialmente porque o Nuno Ferreira disse que o Hulk não pretende baixar sua pedida salarial. Só para completar sobre o Atlético Mineiro, contar que Caio Paulista, Saravia e Fausto Vera já foram embora. Vitor Hugo segue com seu futuro indefinido. O atleta que pertence ao Bahia não vai ser de novo emprestado. O Atlético vai precisar comprá-lo se quiser ficar com o jogador. Atlético que também busca interessados pro Júnior Alonso. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e sondagens, no plural, por Rony. O atacante do Galo foi procurado nos últimos dias pelo Santos e pelo Bahia. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o pai e empresário do Rony, o Hércules, e consegui confirmar a informação trazida pelo Everton Guimarães. Durante o final de semana, o HG contou que o Santos e o Bahia demonstraram interesse. O Hércules conversou com o Alexandre Matos. Matos quis entender as condições do Rony no Atlético. Ainda não há proposta oficial do Peixe, assim como não há oferta oficial do Bahia. As sondagens até agora tinham a intenção de entender o que o Rony quer. Ele pode sair? Quanto ele custa? O Atlético Mineiro tem interesse em vendê-lo? Em quais condições? Tudo isso já foi discutido. Agora o Galo e o Rony esperam para ver se o Santos e o Bahia farão proposta. Posso contar também que houve uma sondagem de um clube do exterior, mas o Atlético se apressou em não levar essa história adiante, com a lembrança importante de que o contrato do Rony prevê multa rescisória para clubes do exterior de 6,5 milhões de euros. Apareceu proposta de 6,5 milhões de euros, Rony aceitou e o Galo é obrigado a liberá-lo. Só para completar sobre o Atlético, João Marcelo vai jogar no Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, empréstimo de 1 ano, com opção de compra que vira obrigação se ele atingir determinado número de jogos. O Galo vende o atleta
caso essa meta seja batida, por 1 milhão de euros e ainda mantém 50% do valor de uma venda futura. Bom, pessoal, vamos começar trazendo aí informação sobre um jogador que mais um que pode deixar o Atlético, tá aí na tela, o Carlos Mion, aí ó, lá da Rádio Cultura de Curitiba, né, o Natanael vem do Curitiba, ele postou o seguinte: Coxa vendeu o Natanael, 23 anos, por 7 milhões de reais, aí, Galo não pagou. Aí tá aqui, pode ser negociado por 38 milhões, multa contratual. Mais um Piá do Couto que brilha. Atlético Mineiro recebeu 3 propostas, uma da MLS e 2 do Brasil. Não existe transferman, porque a negociação não foi internacional. Então, assim, informação que vem aí lá de Curitiba, que o Atlético tem propostas pelo Natanael, né? Não que vá vender pela multa contratual, acho até difícil. Mas, assim, é um bom jogador, já falei aqui. O problema é que nesse esquema de jogo do Sampaoli, o Natanael, ele não joga bem como um terceiro homem ali, naquela trinca defensiva, como o Saravia, né, faz bem. E ali pela ala direita também, eu acho que ele agrega muito pouco. Onde jogou ali o Scarpa, jogou o Rony, ali é o defeito, o problema que a gente tem. Aquela ala direita ali é um problema, mas o Natanael não tem se adaptado a essa forma de jogar do Sampaoli. Agora, o Saravia deve ir embora. Se o Natanael sair, vamos ter que trazer 2, né? Pra mim, um resolveria. Martirena, contrata o homem e coloca o garoto lá do Sub-17 pra ser o reserva. Eu prefiro você ter um titular muito top, o reserva ali, um garoto promissor, do que você, às vezes, trazer 2 jogadores mais ou menos, aí não resolve, né? Mas, enfim, vamos aguardar aí o que vai rolar com relação a Natanael, né? Se ele vai de fato sair, se ele vai ficar, vamos ver. Até porque tem jogado muito pouco com o Sampaoli, não duvido que ele acabe saindo mesmo, até para liberar ali para o Atlético poder contratar outros jogadores. O que você pensa sobre o Natanael? Você concorda comigo ou acha que ele pode render com o Sampaoli? Comenta aí. Bom, vamos falar agora sobre Hulk. Tem uma novidade. Vamos lá, gente. Vamos ouvir aí, vamos trazer a informação do Tanaka, sempre muito bem informado. Olha o que ele trouxe com relação a Hulk. É uma novidade, tá? Ninguém havia falado sobre desgaste ali nos bastidores. Vamos ouvir. Então, é um jogando a bomba pro colo do outro. Ninguém quer admitir. Mas o que eu tenho, o Hulk já está desgastado internamente. O Hulk, tá? A esposa dele é doida pra ir pros Estados Unidos, tá? Morar nos Estados Unidos, jogar, pra ele jogar na MLS, ela residir ali nos Estados Unidos. E a diretoria entende, uma parcela dela, não todos, que eu não vou generalizar, entende que o gasto do Hulk hoje, aproximadamente 3 milhões de salário, é muito acima do que ele entrega. O custo-benefício hoje não se paga. Primeiro, o Galo nunca soube explorar a imagem do Hulk, então a gente não ganha com marketing, com mídia, com a imagem do atleta. Não ganha, nunca ganhamos com isso. Segundo, dentro de campo, o futebol desempenhado pelo Hulk, o que ele entrega hoje no futebol, tá longe de ser de um atleta que tem salário na casa que o Hulk recebe hoje. Então, uma parcela da diretoria entende que o custo-benefício do Hulk tá muito baixo em relação ao que ele ganha. Você virar pra um atleta desse que tem contrato até o final do ano que vem e falar pra baixar o salário, isso não existe, ele tem contrato. Se fosse pra reformular um outro contrato, o dele tá acabando, vamos fazer um novo aqui com a metade do salário aí, tudo bem. Agora um atleta que tem contrato e tem direito a receber até o final do próximo ano, fica difícil. O que eu tenho? Se chegarem em um acordo as duas partes, combinarem de que o melhor é cada um seguir o seu caminho, não vai existir multa, nem do Galo pro Hulk, nem do Hulk pro Galo, tá? Não vai ser multa que vai segurar o Hulk aqui, não vai ser multa de contrato que vai segurar o Hulk aqui. Mas o que eu tenho é, a parte do Hulk tá desgastada internamente, a parte do clube tá desgastado com ele, uma parcela, vê com bons olhos uma saída, mas ninguém tem a coragem de dar o ponto final dessa história. Cada um fica na sua, cada um fica no seu lado, e não duvido nada do Hulk acabar ficando aqui. Por conta de ele, acaba não cedendo, o Galo também acaba não cedendo, cada um fica no seu canto e ficam aí mais um ano, mas as duas partes sem uma convicção. Vocês nunca vão ver o Hulk falando que quer sair daqui, vocês nunca vão ver a diretoria falando que quer a saída do Hulk, vocês podem ter certeza disso, entendeu? E é bem provável que alguém venha querer me negar, venha querer me desmentir nesse vídeo que eu tô fazendo aqui, mas isso são apurações de bastidores, que a gente apura na calada, nas escuras, que as pessoas te contam no off, tá? Mas é isso, é o trabalho de apuração. Galera... Tá, então, gente, formação do Tanaka. Agora, o Nicola até trouxe em conversa aí com o staff do jogador, né, de que ele deverá permanecer, que ele tem intenção de permanecer no Galo. O Tanaka já trouxe informação que para clube brasileiro ele não sai, muito provável mesmo, que ele só deixa o Atlético para clubes do exterior. MLS tem interesse, futebol da Arábia, mas ainda não chegou nada concreto. Agora, o que o Tanaka falou, para mim, a chance de acontecer é grande, né? O Atlético fica nessa. Lá o próprio Rubens Menin para mim falou, não, o Hulk tem contrato, né? Ele não cravou aquela questão de que, não é que eu queira que ele fique, mas assim, ele tem contrato com o Atlético e tudo, e o próprio jogador também recebe um salário. A informação que o Fluminense teria conversado e se assustou com o salário, todos vão se assustar.
que ele recebe no Atlético é algo também que ele vai construindo desde ali 2021, né? E vai aumentando o salário, tem outras questões. Então ele recebe, segundo o Tanaka, cerca de 3 milhões por mês. Que clube vai pagar isso pro Hulk? Nenhum, né? Mas o Hulk também não acha que é um cara que, assim, ele vai ficar um ano só por conta do salário. O Hulk, ele é multimilionário, ele não precisa disso, né? Se achar que por melhor ele vai lá pra MLS, que vai pagar bem, ele fica lá, a esposa gostaria de morar lá, e eu gostaria, quem não gostaria, né? Tá lá nos Estados Unidos. Então, assim, vamos aguardar. Mas nesse momento, o que nós temos é cada um calado na sua e ele segue. A minha questão é a seguinte, o Sampaoli tá ali, né? Observando tudo, deve estar vendo que ninguém toma uma atitude, o Hulk deve ficar, mas pro Sampaoli o Hulk talvez não seja um jogador tão indispensável assim, mas é um jogador que talvez não seja tão indispensável, que é 3 milhões por mês. Mas, por outro lado, você tem eu já falei, você tem um Hulk no banco, se você contrata bem e tem um Hulk no banco pra mudar um jogo, você tem um baita jogador, né? Pra mudar a partida e tudo. Mas é um banco de 3 milhões também. Tudo tem que ser avaliado, vamos aguardar. Por hora, o que temos aí é cada um na sua e o Hulk ficando mais um ano, o último ano de contrato dele, mas podemos ter uma reunião em breve aí para resolver essa questão. E aí, o Hulk deve ficar ou não? Comenta aí. Por fim, vamos falar sobre Matias Galarza, porque tem uma novidade, tá bom? Fim de negociação, nós vamos falar sobre isso antes. Bom, vamos lá, vamos trazer informação. Mais cedo o Jeves postou o seguinte: Matias Galarza tem negociações avançadas para reforçar uma boa equipe de Portugal. Novamente, fomos informados pelo presidente do Tajeres, Andrés Fassi, de que não há ofertas do Atlético sendo debatida no momento. E aí o pessoal da Rede 98, da Rádio 98, postou: Matias Galarza não será jogador do Atlético. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo presidente do Tajeres, Andrés Fassi, em entrevista à Rede 98. Segundo Andrés, o valor oferecido do Atlético foi considerado muito baixo pelo clube argentino e Galarza fica no Tajeres. Os valores da negociação não foram revelados pelo presidente, que preferiu não expor o Galo. Nos últimos dias, Andrés havia desmentido que o Atlético negociava a contratação do jogador e tudo. Enfim, aí já é o restante das informações. Galarza é avaliado em 4 milhões de euros. Revelado pelo Argentino Júnior, o jovem já teve passagem pela Europa e tudo. Tá aí já é mais informação do jogador. Mas então já tá cravado, né, em conversas com o presidente do Tajeres, que ele não vem pro Galo agora. Aí, desculpa, né, não tem jeito, né, aí eu tenho que falar, né. Vamos lá, por um lado, gente, é um jogador muito bom. Eu vi até um áudio do Garcês aí, recente, ele elogia bastante o jogador, seria uma contratação muito boa, né, um ótimo jogador que assim, eu até conversei com o Garcês, ele falou, cara, eu prefiro o Portilha, que o Atlético tentou no meio do ano e foi pro Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense contratou ele, fechou a contratação. Eu até prefiro o Portilha, mas o Galarza é muito bom. É um camisa 5, é o que o Atlético precisa. Ele é um camisa 5, tá? Um cão de guarda ali no meio campo. E jovem e tudo, eu acho que seria interessante. Mas por outro lado também, gente, não é o Xavi Alonso, né? Não é o Iniesta, não é o, sei lá, fala o Busquets. Peraí também, né? Eu acho que existem outras opções boas no mercado. Não sei se o Atlético vai trazer, mas com certeza tem outras opções boas no futebol aí sul-americano e tudo. Até aquele que o uruguaio lá que tá na MLS saindo de graça, me parece um nome muito bom, o Garcês também elogiou. Então assim, temos outros bons nomes. Agora, a grande questão, como diria o outro, é o seguinte: o Atlético não está conseguindo tirar o Matias Galarza do Tajeres, meu amigo. Então já vou dizendo pra você, torcedor, dá uma baixada boa nessa expectativa, diminui, e eu sei que vai dando uma raivazinha por dentro, vai dando aquela indignação de ver que o outro lado tá lá falando em grandes nomes, em altos valores, em altos investimentos, e a nossa aqui agora é só valor baixo, né? Pelo menos até agora, vamos ver. A gente pode ser surpreendido, pode chegar lá em janeiro e toma ali jogador de 8 milhões top, toma ali jogador de 10 e jogador top, mas a informação não é essa não. E o Matias Galarza, bom jogador, chegaria para ser titular, acho que ia resolver, mas não é o Busquets, não é o Xavi Alonso, não é também não, tá? Não é um cracaço não, é um bom jogador. E o Atlético não conseguiu tirar do Tajeres, não é do River Plate, do Boca, não, é do Tajeres, tá? Então, gente, a situação é essa aí. Quero saber o que você pensa sobre isso. Então, Matias Galarza pode riscar, né? A princípio, a não ser que aconteça alguma reviravolta, mas ele não vem pro Galo. Quero saber a sua opinião sobre isso, comenta aí, deixe nos comentários. Tamo junto, deixa o like no vídeo aí, gente. Curte o vídeo, dá essa moral, ajuda demais. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito.